Fala, galerinha do Hora H Esportes, estamos aqui reunidos para mais uma live e hoje nada mais nada menos que nós teremos aí o Ricardinho, o técnico da Magnus Futsal. Logo mais vai aparecer aí nos nossos vídeos aí. Vamos bater um papo com ele, saber da carreira dele como jogador, saber a transformação e a mudança para treinador. E é tudo isso aí, galera. Que vocês estiverem também aí curtindo, vocês falam aí. Já apareceu aí, cara. Esse é pontual, né, cara? Logo mais estaremos falando. Ó, já chamou aí, rapaz. Vamos chamar ele aqui. Calma aí, Ricardo. Deixa eu chamar você aí. Pera aí. Deixa eu só administrar aqui o login pra gente fazer. Já chamei ele. Nosso cracaço aí, Ricardinho, meu brother. Fala, Olha aí. Opa! como é que você tá, meu amigo? Boa noite, meu amigão. Tudo bem? Graças a Deus, Ricardo. Um prazer enorme aí receber você no nosso canal aí, cara. Imagina, cara, o prazer é todo meu, né? Nesse momento que a gente está passando aí. Você é um cara que a gente tem um carinho muito grande, um amante da modalidade, um cara que faz um trabalho bem bacana. Então, para mim é uma honra sempre poder participar aí para a gente trocar uma ideia, falar de tudo que a gente tá acontecendo no mundo aí, principalmente do nosso esporte, né, Aldão? Então é bem legal Sim. esses veículos de comunicação. Eu tô entrando meio agora nisso, né, cara? Nunca fui muito bom nisso, mas é bom, faz parte, a gente vai aprendendo, vai lidando, vai se tornando, vai entendendo melhor aí esse mundo virtual. Hoje não muito, mas antigamente tinha futsal. E como Haroldão, você. desculpa, você tá me ouvindo? Cortou você Eu falando, tô cara. Não ouvindo. escutei. E a tua Então imagem vou tá lá, ruim. E eu não tô te ouvindo, a não tô imagem te tá vendo ruim? direito. Tá minha, tá Vamos lá. muito bom. Vamos ver, dá Tá uma olhada. melhorou? Não, tá a A im- mesma coisa. Agora eu tô te ouvindo bem. E a imagem? A imagem tá muito branca, mas vamos que vamos. Vamos Muito acima. branca? Ah, eu acho que é a luz, calma aí. Acho que é a luz que tá muito forte. E aí? Não, vamos E acima, não tá, agora? tá bom, tá ótimo. Toca aí? Vamos. Então vamos lá. E aí, Rica, normalmente nas escolas antigamente tinha o futsal, né? Então normalmente já saía direto para o futsal. Foi daí que você pintou, Rica? Sim, Haroldo, primeiro um abração para todo mundo que nos está vendo aí, o Rica, da Atleta, meu irmãozão, né, meu parceiraço, a galera toda que está entrando. Haroldo, eu acho que foi por aí, cara. Eu comecei muito cedo, né? Eu comecei bem de molequinho no Juventus, lá da Zona Leste. Meu pai sempre foi do bairro da Moca ali, e eu sempre tive o clube do lado no quintal da minha casa, né? Então a gente teve essa facilidade de estar toda hora jogando bola na rua, no clube, não tinha horário para chegar, não tinha horário para ir, a gente tinha os estudos, né, que era uma obrigação, como sempre foi muito importante, mas a gente não tinha aquele receio, não pode ficar na rua. Hoje o mundo mudou tanto, né? Mudou muito Verdade. essa parte de segurança. Hoje os pais, eles não podem deixar os filhos à mercê de rua, porque é muito perigoso e é correto isso. Então, naquela época, a gente era muito refém da rua, né? A gente costuma dizer, a gente resolvia todos os nossos problemas na rua. E a bola sempre foi minha companheira, né? Sempre foi a minha paixão de vida, o que eu sempre soube fazer, que eu sempre me dediquei. E desde molequinho, nas categorias de base do Juventus, eu comecei a treinar. Meu pai que me colocou na escolinha, eu ficava no clube o dia inteiro, peguei grandes professores, grandes treinadores da base. Então, eu acho que foi dali, né? Minha paixão ali começou ali, e no Drummond, e aí foi indo ganhando bolsa de estudo para estudar com a Copa da NAP. Aproveitei bem isso também, né? Porque é uma coisa muito importante você conseguir aproveitar o estudo com a carreira, né? Tem muita gente que abre mão de estudar, é uma coisa que eu falo para os atletas aqui, principalmente com a categoria de base. A gente dá uma estrutura muito bacana para isso, né? Porque o estudo faz uma diferença enorme.
lá na frente a gente vai saber o que é tão importante, o quão é importante a base escolar, né? E aí foi indo, e aí eu fui, cara, conciliando, joguei campo também, e graças a Deus a carreira decolou e assim, não pensava em ser treinador tão rápido, sempre pensei, né? Mas na minha formação sempre foi o futsal, depois foi pro futsal, pro futebol de campo, então o futsal é a paixão da minha vida, cara. E lá no início você teve alguma inspiração, assim, você falou, cara, eu vou me espelhar nesse cara? Puta, um abraço pro Mosquinha aí, o pessoal que tá entrando, todo mundo entrando na live aí. Ronaldo aí, ó. Ronaldo, a galera toda. O Haroldo, eu sempre fui um cara, que eu sempre tive sorte nisso, né? Eu peguei uma época no Juventus que tinha Bordon e tinha tantos grandes atletas, né? O Aleba foi um dos também, Cris, o Leandro. Teve tantos caras que marcaram, porque quando a gente acabava a categoria fraldinha, né? Que é o atual sub-8, sub-10, a gente ficava para ver os caras. Não é igual hoje, né? Que você acaba o jogo, você vai embora, você tem que ir com... Não, o ginásio ficava lotado. Eu lembro que o Juventus, Parque da Moca, Rolamento Schaefer, Santo Amaro, tinha tantos clubes, Palmeiras, Corinthians, tantos clubes da categoria de base que era uma loucura. Então a gente acabava para ver os ídolos do infanto, do infantil. E eu lembro de uma época que o Bordon juntou com o Juventus e aí eu ficava lá vendo Serginho, Zé Roberto, Fio. Eu treinava com eles, porque eles treinavam à tarde e eu saía da escola, almoçava e ia lá para a quadra. Então eles Uhum. praticamente me adotaram assim, né? O Serginho, Carrara, Ronaldo. Nossa, era um timaço, né? A Bordon foi campeão estadual. Então, assim, então eu aprendi com esses caras. Então, esses caras, para mim, foram uma referência, né? E eu ficava na quadra o tempo todo, eles me pegavam para jogar bola. Então, tem muitos caras no passado que eu me inspirei. Se eu falar um para você, vai ser meio complicado, né? Eu acho que da minha posição, como eu fui um fixo, né? Um cara que eu me inspirei, que eu tenho grandes fixos que eu via naquela época, Paulinho Rosas, que eu peguei o final, que era um jogador fantástico, que ele vem na nossa arena aqui direto. Mas assim, da minha geração que eu pude jogar e acompanhar, foram Neto e Schumacher, assim, e o Rodrigo, né? Que são os três Uhum. maiores para mim que eu vi jogar assim, poder de decisão, que eu vi na minha. Mas assim, o Schumacher para mim foi um cara que marcou muito também, né? Então, esses três da minha posição, mais recente, né? Claro, teve muitos outros grandes backs, né? Mas de back mesmo, back, esses três aí foram os que mais que eu gostava de ver jogar. E qual foi o momento ali, Ricardinho, que no início, tudo é difícil, a gente não sabe o que vai acontecer, né, cara? Aí de repente você fala assim, eu acho que daqui, eu acho que eu vou ser vou ser um atleta, cara. Então, eu sempre. Quando eu comecei a sair daquela fase de chupetinha, mamadeira, né, Haroldo, eu comecei a entender que era a minha paixão, que eu queria mesmo aquilo, né, porque a paixão você já vê a criança, né, cara, não adianta, o sonho de todo menino, a maioria dos meninos, hoje eu acho que está mudando um pouco isso, né, em relação à globalização do mundo, em relação a muitas outras coisas que a gente vai evoluindo, né, a sociedade vai evoluindo, as coisas vão aparecendo, muitas oportunidades. Então, na minha época, era muito complicado, o sonho do jogador, do menino era jogar bola, né, e tá na rua brincando, fazendo tudo. Então você saía na rua, tinha 10, 15, 20 moleque na rua brincando, jogando bola, que era uma pega só, era o dia inteiro. Então, assim, pinando pipa. Então, quando eu comecei a entender que no Juventus que eu tinha jeito, que eu gostava mesmo daquilo, aí eu comecei a levar a sério. Aí eu tive um convite no Infanto da Eurosport, né? Já para ganhar meu primeiro salário. No Juventus a gente ganhava uma ajudinha de custo, né? Que eu sempre ajudei, desde os 15 anos eu já comecei a ajudar o meu pai, minha mãe. Embora nunca faltou nada em casa, mas a gente não tinha mordomia, não tinha nada. Então meu pai sempre me orientou a isso, né? A ajudar, a fazer as coisas certas. E aí, cara, eu fui para a Eurosport. E a Eurosport, puta, para mim foi um marco, né? Porque eu também comecei a jogar futebol de campo. No Infanto, o Paulinho me levou pro Juventus, e aí foi indo, Juventus Nacional, me profissionalizei no Corinthians, ganhei ganhei que graças a Deus eu consegui fazer uma carreira muito bacana no futsal. Que bom, velho. E, e administrar naquela época já era difícil, né, cara? Porque jogar salão, jogar campo e estudar, porque os pais ficavam em cima também, né, cara? E como que era essa administração aí, Rica?
Era assim, Haroldo. Meu pai sempre foi feirante, né? O que foi o marco assim do meu estudo? Minha mãe sempre foi dona de casa, do lar. Meu pai não teve tanta instrução acadêmica de escola. Quem mais pegava no meu pé era minha irmã, cara. Minha irmã foi, né, fez faculdade de pedagogia, tudo. E ela que era a minha mentora do estudo, mas eu confesso que eu deixava ela de cabelo em pé, cara. Eles brigavam comigo porque eu só queria saber de bola, né? Eu chegava, a gente sabe como é que é, né, Rodão? A gente ficava na Sim. rua, mas eu conseguia conciliar bem, cara. Aí no Drummond também, quando eu tinha a Bolsa do João 23, no João, eu sempre estudei em escola pública, né? Escola pública de qualidade, ali perto na Zona Leste, lá, o Heitor Caruso. E depois eu tive a oportunidade de estudar em escola particular também, né? E aí, pela Bolsa, meu pai também, quando eu era moleque, ele me colocou, mas aí ele viu que ele falou, puta, acho que esse investimento aí não vai dar certo, né? Vamos partir para a bola. E aí, graças a Deus, quando eu conseguia, através do futsal já, naquela época, ter a bolsa de estudo, para mim foi uma beleza. Estudei no Drummond há muito tempo, eu acabei o primeiro, segundo grau lá. E aí a gente foi, quando eu fui para a UX, lá em Caxias do Sul, comecei a fazer a faculdade, tudo, né? Mas aí eu parei, voltei, enfim. Então, foi isso que aconteceu. Então, eu conseguia conciliar o estudo com a minha carreira e foi uma coisa que me agregou muito também, me ajudou demais, me ajudou demais. Eu tirei o proveito do estudo, que eu tinha bolsa para estudar numa escola melhor, né, ter as melhores opções, os melhores estudos, e aí me ajudou demais. E o Ó, o pessoal tá te cortando. O Flavinho da escola. Não, naquela nossa época era tudo diferente, né, meu irmão? É Abraço. bem Ó, o diferente, né, Rica também Ricardinho? aí, um abraço a todo mundo que tá aí. Ó, e dali, cara, para você, eu acho que a primeira viradinha de chave foi aí quando eu te conheci, lá em 2003, lá naquele timaço do Palmeiras. Tinha você, tinha Leandrinho, Pezão, Flávio, é, o próprio Marinho, Gé. Eu acho que foi ali a primeira virada de chave na sua vida, né, Ricardinho? Haroldo, mas antes assim também, cara, eu tive muito, assim, eu tive muita sorte de pegar muitos profissionais de qualidade no futebol de campo, né? E antes, no Ah, juvenil, é verdade. eu Verdade. peguei o Milton, que para mim foi o maior treinador que eu tive na base, né? Então a gente tinha uma geração maravilhosa na Olímpia, que era, porra, Vander Carioca, eu, Damião Cime, Tatu, Euler, pô, aquele time era Vinícius, né? Aquele time lá foi maravilhoso. E aí quando, foi engraçado, que foi uma opção de vida, cara. O Milton em 96, isso foi em 95, se eu não me engano. Em 96, eu acho, se eu não me recordo, 96 ou 97, o Milton foi pro Atlético Mineiro, né? E eu Sim, já estava no sim. Corinthians, eu tinha acabado de ganhar uma Taça São Paulo e eu estava indo muito bem. Eu era meu primeiro ano de júnior. O Miltinho me fez um convite para mim ir pro Atlético Mineiro, junto com o Euler, com o Rosinha, com aquela geração que foi o primeiro ano campeão, né? E aí foi muito duro porque eu tive que fazer a opção de ficar no futsal, no futebol de campo, perdão. E aí eu fui pro Corinthians, fiquei no Corinthians 2 anos, né? E aí eu larguei um pouco a mão do futsal, aí depois eu tive 5, 6 anos afastado do futsal. E eu voltei em 2001 no futsal, 2002 no Santos, né? Que era um timaço também. Era o Tuco, o treinador, era o Gustavo Nelly, Vagninho, Vinícius Bácaro, o Wilde, Luiz Negão, Marinho, era um timaço também, só que a gente não conquistou. E aí em 2013 fui pro Palmeiras. Esse time do Palmeiras foi maravilhoso. Nós conquistamos o estadual, o Rio São Paulo Minas, a Copa Topper e o jogo o Metropolitano, a Taça São Paulo. O estadual a gente perdeu para a Holândia, né, que foi o jogo da briga aqui Do no Osasco. quebra-pau. Isso, e não acabou o jogo, tava 3-0, né? Faltava praticamente o segundo tempo todo. E aí a gente foi, mas aquele time era um timaço, era Marquinhos, Luizinho treinador, Luizinho, um cara espetacular, que também me ajudou demais. E era Marinho, Flávio, Fábio, o Thiago chegou, foi um ano antes, né? E a Leandrinho, Pezão. Pezão, Marinho, o Almir também, quando ele voltou do acidente da Ubra, ele fez parte do elenco também, quando ele Gé voltou. Neguinho. O Gé, pô, então foi um timaço. Em São Paulo, praticamente, com o investimento que a gente tinha, a gente conseguiu ganhar de Barueri, de Banespa. A gente fez a final da Copa Topper contra o Banespa, acho que foi lá no Ibirapué, ou em São Bernardo, a gente conseguiu ganhar. Então, assim, conseguimos ganhar a Taça São Paulo do Banespa, o Metropolitano do Banespa. Então, aquele ano foi um marco, porque muita gente saiu dali, né? O Fábio Sim. foi para Ubra, o Flávio
foi para Carlos Barbosa, eu tive proposta para o Banespa, muita gente começou no cenário a voltar para o cenário lá, né? O Leandrinho também, pô, decolou, então acho que foi um marco na carreira de todos os atletas dali. Dali até brinco com o Marinho, falou, pô, Marinho, vai e volta, você tá aí jogando, cara. É, o Né? Marinho foi E alto nível, né? Que é mais difícil ainda, né, Ricardinho? o Marinho é uma história muito bacana, né, Haroldo? Porque voltou agora a tua internet aí? Eu não sei se é a minha, se é a sua, o que que é, velho? Não, cara, eu tô te ouvindo bem. Os comentários aqui Tá? também para mim não estão chegando, entendeu? Eu acho que é a sua que deu uma caída aí. Eita. Então Mas aí, vamos então, lá. O Marinho é uma história bacana, né, cara? O Marinho dispensa comentários, um jogador que viveu tudo, seleção brasileira, campeão de tudo. E aí apareceu a oportunidade, ele teve os problemas na carreira dele, né? E ele apareceu muito bem no Tubarão, um cara que a gente não precisava provar nada para ninguém. E eu gosto do estilo dele de liderança, de jogo, de tudo, de experiências. Tem que agregar isso na equipe. E o Marinho é um cara de suma importância, deu a volta por cima de novo na carreira, que é muito difícil, né? E aí ele ficou um pouco fora do cenário e aí, graças a Deus, esses 2 anos aqui ele vem nos ajudando muito. Então, aí passando lá em 2003, aquele timaço saiu, começou a ganhar tudo, ganhar visibilidade maior ainda do que já tinha, né, Ricardinho? E aí chega aquele timaço novamente. Oi, agora voltou, Haroldão. Acho que a sua internet está dando uma travada aí. Chegou a ouvir o que eu comentei? Não, eu só ouvi a hora que você falou, ia falar do outro, de um time, mas eu não peguei direito. Pode, por Ah, favor, então, cortou sem aí. problema. Em 2003, quando você saiu daquele timaço lá, tem algum time que você passou com o maior destaque até chegar ao Santos de 2011? Que você Ah, gostaria de destacar? sim, eu acho que em 2003, cara, quando eu saí do Palmeiras, eu fui pro Banespa. O Banespa também foi um clube que a gente ganhou tudo, né? A gente foi tricampeão estadual. E o Banespa tinha acabado de perder o patrocínio do Santander. Aí o Tuca fez um trabalho maravilhoso. Tinha aí o Bigão, César Paulo, Vandré, Éder Arácio, Lima. Chiquinho, Juba, Éder Lima. O Éder Lima foi dali, cara. A história do Éder Lima é muito bacana, porque ele teve uma proposta, a gente estava com o salário atrasado no Banespa, a gente estava sempre junto, né? E o Cris também jogou lá, enfim, Nossa, o Cris. Adimas, vários jogadores que peguei lá. Então o nosso time foi maravilhoso. E aí o Bigão, né? Grande Bigão. E aí o Éder teve uma proposta da Rússia, cara. E aí ele chegou para nós e falou: Puta, eu não sei o que eu faço. Falei: Não, você vai embora. E a gente ia jogar um jogo contra a Ubra lá em Caxias, o segundo, acho que era o terceiro jogo da segunda fase. E o Alessio, acho que era o Alessio, se eu não me engano, que queria ver ele para precisar do pivô. E me ligaram, né? E ele perguntou para mim, porque eu também sempre tive essas propostas para ir embora, mas eu nunca né, fui assim, nunca deu certo, enfim. E aí ele perguntou, você não tem um pivô? Aí eu falei do Éder. Eu falei, tem um menino muito bom, tal, não sei o quê. E aí, cara, eu cheguei pro Éder e o Bigão falou assim, o negócio é o seguinte, meu irmão, você não vai passar do meio da quadra, cara. Você vai ficar ali, porque o cara quer te ver, você tem que ir embora. Nós estamos num perrengue do caramba aqui sem receber, e você tem que jogar pra caramba. Você fica do meio da quadra pra frente e não volta. A gente se vira pra você. E aqui o cara tava lá. E desse jogo aí o Éder foi. O Alessio adorou ele. Ele fez 2, 3 gols. Puta, deu carretilha no próprio Alessio que jogava ainda. O Alessio que era um monstro. E aí ele Uhum. foi embora, cara. E aí ele foi pra Rússia. Graças a Deus ele fez a vida dele, a carreira dele toda lá. Então aquele time lá foi muito marcante para mim pelas dificuldades que nós passamos, além da amizade do grupo, com todas as dificuldades, a gente foi tricampeão estadual em cima da Intel, e duas em cima da Intel e uma do Santa Fé, né? Então, puta, jogava Rodrigo, Bahia, Bel, nosso time era muito unido, então essas dificuldades aí, o Azeitona também fazia um trabalho maravilhoso nessa parte. Então esse time também me marcou. Aí depois eu fui para a UX, né? Fiquei cortiana, fiquei 4 anos lá, fui muito feliz lá também, muito feliz mesmo, pô, aprendi muito lá no Sul. E aí em 2011, né? Fui para o Santos
que foi o maior time que eu joguei na minha vida, sem sombra de dúvida, só craque. Então, aquele time lá, com o Alcrona, que foi em 2012, né? E aí 2 anos lá, e aqui desde 2014. Então, é o maior projeto da história do futsal, é esse, recente, né? De tempo, de conquistas, mas em 2011 foi o maior time que eu joguei disparado na minha vida. Então, contando um pouquinho daquele 2011, que eu até tive a oportunidade de estar lá na apresentação de vocês lá, Ferretti estando lá, nossa, foi o maior, assim, a apresentação era muito, porque tinha atletas lá, que foi, eu não sei se você lembra, mas ninguém falou que ia, era suspense, então a mídia, você lembra disso, né? Aí Lembro. um deles era o Jackson, que É, ninguém conhecia, entre aspas, mas ninguém conhecia, sempre porque ele estava subindo, né? E aí o Ferretti falou: esse moleque vai ser uma das atrações do futsal futuramente. E aí a galera falou: ah, será, meu? Será? Porque ala esquerda, você sabe como que é difícil, né, cara? Substituir o Falcão, alguma coisa desse gênero, o pessoal já associa, não sei o quê. Aí, e daquele time, cara, saiu o Davis, saiu ele, saiu. Meu, aquilo era uma constelação. A gente até brinca que aquele time não era um time, era uma constelação, porque não tinha um cara ruim, um cara meia-boca, era tudo bom, cara. Era é, tudo. E detalhe, né, Ricardinho, você que viveu lá, você sabe como é difícil é grupo, né, cara? Mas aquilo era um grupo, velho. Você via a cara de grupo, você não via a cara de grupinho, você via de um grupo só. Puta, Haroldo, foi muito marcante, porque assim, o nosso time, quando o Falcão me fez o convite, né, cara, pô, a gente tinha, primeiro um abraço pro Kevin aí, pro Renatinho, pro Renato, um abração para todo mundo, pro Vinícius aí, depois eu respondi a pergunta que o Vinícius fez aqui. É, Então, assim, Haroldão, falando do Santos, cara, foi um projeto tão maravilhoso, né, e quando o Falcão me ligou, eu tava praticamente certo em outras equipes, né, porque a Cortiana acabou e eu tinha muitos convites, né, e aí o Falcão me ligou à noite e falou: meu irmão, puta, a gente tá montando um projeto, vamos? Eu falei: pô, tá de brincadeira, vamos embora, né? E assim, e quando a gente chegou lá, eram 10 jogadores adultos, mas assim, a base da equipe, o Falcão tinha trazido de Jaraguá, né? Que era ele, o Índio, o Neto, Valdim, Bruno Souza, né? Eram 5 que estavam, né? E aí, eu, Pichote, Davis, o Gé, e quem que eu não me lembro? E o Jackson, né? Não sei se eu falei o Jackson já. Esses Não. 5 era mais para dar uma sustentação. Então, nós tínhamos 10 atletas do adulto, cara. E pegamos 2, 3 meninos da base para completar. Então, cara, quando a gente montou aquele time encaixou tão bem. Uma equipe em velocidade, uma equipe com pivô de referência, que nós tínhamos a forma e esse ambiente de jogar que o Ferretti conduz tão bem, né? O Ferretti é um mestre para mim. Eu trabalhei com tantos outros treinadores maravilhosos, eu fui um cara muito de sorte. E o Ferretti conduz muito bem isso, né? O elenco, o grupo na mão. E aquele grupo lá, cara, foi espetacular, né? Pra você ter uma ideia das qualidades dos backs. Os outros 2 backs eram Índio e Neto. O goleiro era o Johnny, né? O goleiro do Pipi, era o reserva. Então, se os pivôs eram o Gélio Davis. Então, assim, cara, então foi um grupo maravilhoso, o trabalho da diretoria do Santos, do Barata, do Cecil, de todo mundo lá. E a gente conseguiu fazer uma família mesmo, né? A gente fala aquele time, todo mundo se fala até hoje. Foi um time que marcou demais. Era um time que resolvia tantos os problemas, tinha tanta qualidade que a gente podia tomar 1, 2 gols, a gente sabia que a gente ia ganhar, impressionante. E tanto é que foi tão importante que na final o Falcão foi expulso lá contra o Barbosa, né? E aí o Gé machucado, o Pichote também, o Jackson não jogou, o Falcão machucado e o Gé machucado. Então a gente ficou com 7 jogadores de. Então, tá me ouvindo? Voltou aí? Voltou aí? Tá me ouvindo? Cara, não, mas às vezes é a conexão. Fala, Rodão, agora voltou? Voltou. Tô falando, Então, quando o papo é bom, fica assim.
Não, então, naquele time a gente tinha uma capacidade enorme de resolver os problemas, né? Era uma qualidade tão grande, ó, pô, tá louco. Se olhar pro lado, Valdir, Neto, Pichote, Gé. E o que você falou, o Jackson foi uma aposta, assim, né? Ele tava no Erechim, ele fez uma grande liga no ano anterior, 2010, 2011. O Falcão levou, apostou muito nele, assim, ele, pô, e hoje o Jackson decolou e se tornou um dos grandes nomes do futsal mundial. Então, aquele time lá, para mim, foi o maior time que eu joguei na minha vida em termos de qualidade, de tudo, assim, de qualidade de jogo, de amizade. Aqui também em 2014 a gente fez um grupo maravilhoso aqui em Brasil, em Sorocaba também, um grupo que a gente se fala até hoje, mas de qualidade em 2011, sem dúvida, foi o maior time. E eu posso falar de sem sombra de dúvida que o Santos foi o maior time que eu joguei na minha vida. Sim, tanto é que naquela final tava eu e o Gil lá, cara. Nossa, a gente tentava fazer, porque tava naquela ainda da campanha, ainda nós tentamos fazer alguma coisa. E a conexão do Santos era muito forte, porque o Santos do futsal pegou o Santos de que o Neymar estava começando com o Ganso. E aí eles iam para os jogos, eles iam para os treinos, meu, coisa absurda. Dali que eu acho que o futsal deu uma virada no sentido de visibilidade. Que a galera assistia futsal e tal, mas ali eu acho que foi um ponto forte, né, Ricardinho? Ah, foi, porque assim, né? O Falcão, né, Haroldo? O Falcão, ele agregou tudo isso, né, cara? O nome do Falcão é. Talvez ele é o cara maior que o esporte, né? Não deveria ser assim, mas o Falcão é. E foi e vai ser. Né? O Falcão, ele conseguia ser ídolo de todos esses jogadores aí que você falou, o Elano, o Rafael, o Ganso e o Neymar toda vez iam lá no treino, né? Quando a gente treinava no CT, eles ficavam lá, eles iam lá no nosso vestiário, porque eles são cria do futsal, né? Eles foram criados no futsal, então aquilo lá para a cidade também, para o apaixonado do esporte. Eu lembro que tinha gente de São Paulo que ia ver a gente jogar lá, né? Então aquilo agregou muito. E o Falcão agregou tudo isso, né? A qualidade da equipe, uma cidade apaixonada, que praticamente só vive, só tem o Santos, né? Que é o time único lá grande de camisa. Então aquilo ali trouxe uma visibilidade para todos nós, né? Para todos, para a marca, para o Santos. Eu lembro que quando acabou a notícia do time, cara, aquilo foi uma tristeza para a cidade querendo. E o Santos aquele ano ganhou a Libertadores, né? O Neymar voando. Então a gente ganhou a Liga Futsal, o primeiro time do estado a ser campeão. Puta, então aquilo lá juntou tudo a coisa quando tem que ser, né? Deu tudo certo, no momento certo, as pessoas competentes trabalhando lá na comissão, na diretoria. O Santos também tinha perdido o patrocinador, né? Aí o Santos conseguiu manter a gente lá, todo mundo tinha contrato de mais um ano, mas infelizmente por força maior acabou, né? E a gente fica triste, mas faz parte do esporte. E ficou para a memória, é uma coisa que ficou marcado para sempre e foi muito bacana quem viveu aquilo. Verdade. E aí pintando mais um convite do homem, né, velho, para mais um projeto novo. Que aí quando chega no antigamente era o Brasil Quirim, depois veio para Magnus, né? Então, em 2014, né? Eu estava no Joinville, eu fiquei 2 anos lá também, pô, fantástico, lá também um timaço, a gente não conseguiu ganhar a liga, a gente chegou numa final, numa semi, com todos os outros títulos. E aí o Falcão me ligou, eu tinha uma proposta também para ficar lá, né? E o Falcão, com a nossa amizade, com a nossa uma confiança mútua, ele ia montar o projeto que era antigo do SESI, mas aí não deu certo. E aí ele me chamou para participar desse projeto maravilhoso aqui em Sorocaba. Ele tinha vontade de morar aqui, né? E o projeto começou com a Brasil Quirim. Pô, nosso time em 2014 a gente tinha 5 jogadores que era a base, né? Que era praticamente Thiago, eu, o Rodrigo, o Falcão, o Bruno Souza e o Fred, né? Esses 5, assim, que era a mais a base da equipe. E depois era muito aposta, né? Aí veio o Rafa, Felipe Melo, Fernando, Mauricinho também veio para Felipinho, o Rafinha do Corinthians. Então, assim, e o Vandão, treinador maravilhoso também, que soube conduzir muito bem a nossa equipe. Então, o nosso time foi 5 caras e as apostas que jogaram muito bem, né? Foram muito bem. Rafa, Fernando, Melo, Mauricinho. Então, assim, o Luan, o goleiro, que quando o Thiago praticamente não jogava, ele dava conta. Fernando, Fernando, que, pô, o Fernando tá louco. O Fernando, depois desse ano aí, foi embora, né? Teve proposta, decolou, né? decolou. E aí chegou depois no meio da temporada o Tatu, o Folha, para agregar mais experiência também. Então o nosso time tinha uma conexão muito boa também fora da quadra e uma qualidade bacana.
E a base do time, né, Haroldo, teve a sustentação desses jogadores jovens que queriam buscar seu espaço, né? Então foi isso que foi muito importante, uma junção de valores, né, que agregou uma experiência, uma liderança comandada pelo Falcão ali, e aí a molecada deu a base, deu a sustentação pra gente, a gente conseguiu ser campeão da Liga Paulista, puta, então foi um marco. E aí, em 2016, a equipe perdeu o patrocinador do Brasil Quirim, né? E aí chegou o seu Adir Magnus, um apaixonado pelo esporte, graças a Deus apareceu aqui, um cara espetacular, um projeto maravilhoso, que eu tenho certeza que já culminou com os três títulos mundiais, né, cara? Duas finais de Liga Nacional. Então, assim, cara, eu falo que sempre perder ou ganhar faz parte do trabalho, mas o que trouxe de visibilidade para a marca, para a cidade, para o esporte em si, né? E eu costumo dizer que o trabalho social também é tão importante como o trabalho do esporte, né? A Magnus faz um trabalho maravilhoso com os gigantes de raça, com o Ednilson, que cuida dessa parte. E agora, essa maravilha que é o futsal feminino, dando essa força no Tabuão, né? Do futsal feminino ali em Tabuão da Serra, fazendo esse projeto fantástico, que todo mundo gosta, né? As meninas estão participando demais, vem crescendo muito o esporte. Então eu acho que a Magnus em 2016 chegou para agregar, cresceu muito, agregou ao Falcão a marca ao Falcão, a marca cidade, a marca ao esporte, né? No cenário mundial. Hoje, quando a gente vai jogar o Mundial, é impressionante a paixão que a Magnus leva lá na Tailândia para o povo asiático, para o povo europeu. Então, a gente não tem noção do tamanho da repercussão que isso nos traz, né? Isso é bom para o esporte, é bom para o futsal brasileiro, é bom para o nosso país. E eu tenho certeza que a Magnus acertou em cheio, está fazendo um projeto aí, eu tenho certeza que vai ser duradouro e vai durar por muito tempo. Ah, sim, Ricardinho, a gente comenta, cara, porque assim, quando as pessoas levam o nosso esporte como profissional, as coisas acontecem, cara. Porque Exatamente. muita gente leva no amadorismo. Só que tem pessoas que são profissionais no que fazem. Isso, eu tô te vendo bem, Haroldão. Para mim tá Então, ótimo. então, beleza, então vamos E lá. E aí, o cara tá me perguntando aqui, o pergunta aí. Lesanardi, um abraço. Rica Magnus 2014 ou Santos 2011? Cara, eu vou te falar uma coisa, é difícil essa pergunta, porque os dois times eu tive o prazer de jogar e foram campeão de tudo em um ano, né? Ganhar a Liga Verdade. Nacional no seu primeiro ano é uma coisa que não existe. Voltou aí. Eu falo, o Santos ele disputou dois campeonatos, ganhou um, né? Que foi a Liga, perdemos para a Inter a final do estadual. Sorocaba Sim, ganhou os dois que disputou. Então, em 2015, nós também fomos campeão da Libertadores, campeão da Sul-Americano. Cara, então, assim, em termos de números, Sorocaba foi melhor, porque tudo que eu joguei em 2 anos, nós ganhamos tudo. Mas o sim. Santos, de termos de qualidade, pelo que era a Liga, pelos times, tudo, né? Eu acho que o Santos, eu acho que foi o time de qualidade técnica melhor. Mas de resultado, sem dúvida, aqui em 2014 2015 foi o maior time que teve na história. Que nenhum time fez o que Sorocaba, a Magnus fez até hoje. E aí você tá como jogador, de repente, pensa em mudar para treinador, cara. Da onde surgiu a ideia? Você já vinha pensando nisso? Você já recebeu o convite e a perna bambeou e falou, cara, eu vou, que eu te conheço, eu sei como você é, você encara qualquer desafio, velho. Então, Haroldo, eu sempre gostei, né, cara? Eu sempre gostei muito da parte de jogo, de tática. Eu tive a sorte, como eu falei para você no começo, que eu trabalhei com todos os treinadores, né? Pô, PC, Ferretti, Vander Iacovino, Jarico, o Miltinho, o Sérgio Lacerda, eu peguei ele um pouco também na Portiana, ele estava na base. Então, assim, para não esquecer de alguns aí, cara, eu trabalhei com tanto, teve muito treinador na base também que me ajudou muito. Eu sempre gostei de questioná-los na parte boa e de aprender com tudo, filtrar de tudo. Eu sempre queria ser treinador, assim, numa certa etapa da minha vida, né, cara? Eu falei, puta, eu acho que é isso que eu quero e que eu vou me dar bem. Mas eu não sabia que ia ser tão rápido, né?
E aí o Ferretti me fez o convite junto com a diretoria, eu estava jogando ainda, ele me chamou, que ele precisava de uma pessoa que nem eu, que a gente estava junto há 6 anos, né? Extrema confiança, conhecia muito, ele já me conhecia muito. E aí eu já estava querendo parar de jogar, joguei até 39 anos, né, Haroldo? Graças a Deus em alto nível, campeão do mundo como jogador. E além disso, uma coisa puxa a outra, essa pergunta, o único título que o Falcão faltava, que queria na geladeira dele, era o Mundial, né? E na Malve ele perdeu 6, e aqui a gente conseguiu ganhar o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, ele foi campeão comigo como jogador e eu, meu primeiro, como jogador e como treinador dele. Então, cara, então é isso que aqui não tem comparação. E aí o Ferretti me fez o convite, eu já estava me preparando assim, né? Eu queria parar um pouquinho, acabar de, né, estudar melhor o jogo, muita coisa que mudou muito, aprender muita coisa legal, mas aí não teve tempo assim, né? Porque foi muito rápido. Eu já estava com muita lesão, muita dor, não conseguia mais jogar em alto nível, né? Um abraço ao Felipe, meu presida, monstro Opa! sagrado. E aí o Felipe, o Ferretti e o Felipe me convidaram, o Felipe me chamou, até ele falou isso no live do Marcelo Rodrigues, me vem na cabeça isso, ó, o Douglão, amo Beijão, você, Douglão. e o Beijão, Douglão Felipe. também era nosso auxiliar, né? Sempre o Douglão é o maior. Eu falo que a Magnus acaba, né, presidir o Douglão, não, porque o Douglão é nosso, o Douglão é um amigo. E a gente aprende com ele todo dia. Aí o Felipe me chamou, que ele falou, aí, vamos encarar esse desafio, né? Eu falei, putz, caramba, vamos embora, as oportunidades aparecem assim. Eu tive um apoio total da diretoria, né? De todo mundo. E aí, em 2018, a gente mudou muito o elenco aqui. E o Ferretti, né? A gente fez um trabalho bacana na base com o Douglão, que já estava fazendo. A gente trouxe muitos meninos, deu uma peneira, a gente pegou, lapidou alguns talentos e o Ferretti me deixou muita vontade em 2018, né, 2017, para fazer muitos trabalhos. Imagina, Rodão, em dezembro eu estava com os caras, em janeiro com ele, com o Douglão, dando treino ali, cara. E era curso do Ferretti ainda, cara, eu pensei que eu ia enlouquecer, sério. Eu falei, eu tô caindo no mundo aqui, que eu pensei que ele ia me deixar, né? Mas o Ferretão foi muito importante nessa transição, porque ele me sabia que eu tinha capacidade, ele deixava eu, né, falar. Imagina eu falando para 100 estagiários e dando treino para os caras. Entendeu? Então, cara, aquilo para mim foi uma coisa tão difícil, mas foi tão legal, porque eu me afundei tanto naquilo, queria aprender de tanta coisa, aquilo foi de grande valia para mim, que aí, né, o Ferretti saiu e o Felipe me chamou, junto com o Falcão, com a diretoria, me fez o convite pelo que eu tinha feito, e graças a Deus foi uma coisa muito complicada de aceitar, sim, um momento muito rápido. Você imagina, um ano você faz, outro ano você é ser treinador de uma equipe tão grande como essa, a responsabilidade foi tão grande, Haroldo, porque se eu não tivesse tido os resultados em 2018, talvez eu não estaria aqui com você, né? Então, o Felipe confiou tanto em mim, cara, que em 2018 os nossos resultados não foram no começo tão bem, né? Você imagina, um treinador novo, que era o que, cara, teve uma carreira brilhante, mas para você ser treinador, todo mundo desconfiava. Só que eu não, né? E o Felipe não, e o Falcão não, e o seu Adir não, mas mais o Felipe, né? O presidente da equipe. E aquilo para mim foi uma coisa muito, um divisor de águas, né? A gente mudou muito o elenco. Se você tem uma ideia, em 2018, nosso elenco, 2017, a gente sempre fala isso, foi um dos melhores elencos que a gente teve aqui, né? E a gente não conseguiu ganhar, né, a liga. Em 2018 a gente mudou muito. Então, aquilo foi um marco. A gente não começou a ir bem, a gente chegou no Mundial bem, jogando bem, fomos para a semifinal da liga. E aí o time, né, cresceu, o trabalho, para as técnicas entenderem o meu trabalho, que não foi uma coisa fácil, mudança de filosofia. O ambiente daqui é muito bom. O ambiente da Magnus é maravilhoso. A gente passa por tantas coisas, mas a gente se gosta tanto que isso também ajuda nos resultados, né? Eu sempre falo para todo mundo, ó, o André aí, o Fê, o Alemão, um beijo para vocês. Então, isso Abraço e beijo aí pra vocês, quando irmão. tá mal, puxa, eles me ajudaram muito e os jogadores também compraram a ideia e a gente está fazendo 2 anos, aí fizemos 2 anos espetaculares, né? Bicampeão do mundo, finalista de liga, campeão da Liga Paulista. Então, cara, é uma honra para mim. Eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para fazer ainda pela Magnus. É uma coisa que também acontece, que é o seguinte, até falei com o Lucas semana passada, que uma coisa é você ser o Ricardinho, uma coisa é você ser o
o treinador da Magnus Futsal. Isso daí te traz uma visibilidade absurda, né, Ricardinho? E aí, como que foi para você? Daqui a pouco você era o jogador e de repente você seja o treinador. Como que é lidar com a fama, assim, de tipo o pessoal chegar e já te tratar de maneira diferente por você ser treinador? Ora, Dom, legal essa pergunta, cara, porque assim, você me conhece há muito tempo, né, cara? Todo mundo que tá aí, todo mundo que conhece, eu sempre tive uma base educacional do meu pai e da minha mãe, e toda a minha família, mas meu pai que foi meu maior ídolo, meu maior incentivador, que Deus o tenha, que não está aqui, mas ele está olhando por nós, ele sempre me falava para seguir a conduta do bem, da honestidade, da lealdade, errar, procurar pedir desculpa, acertar e nunca mudar, né? Porque a gente vê na vida aí, olha o momento que a gente está passando, né, cara? E o Felipe falou isso muito bem, eu já tinha falado isso na live do Marcelo Rodrigues, e o Felipe falou muito bem hoje. A gente vê que a gente não é só, a gente sozinho, a gente não é ninguém, né? A gente sozinho, a gente está morrendo, a gente precisa das pessoas, todo mundo precisa de todo mundo, né? Então, assim, eu sempre procurei, mesmo na minha carreira, com o sucesso que eu tive, com os títulos, eu sempre procurei saber que o sucesso não vinha sozinho, não vinha só comigo, né? O sucesso vinha com todo mundo e eu nunca deixei isso subir na minha cabeça, né? E eu procuro ser como treinador também, cara. Eu sei que isso é muito gradativo e é muito ali, é degrau por degrau. Eu não mudei quando eu ganhei as ligas, eu não mudei quando eu joguei em outros lugares, eu não mudei quando eu estava aqui. Não, não tem que mudar, cara. A gente precisa um do outro, entendeu? A vida é assim. Nós precisamos de todo mundo junto e ninguém passa por cima de ninguém. Eu aqui, os meninos, quando eu joguei com ele, Rodrigo, Falcão, Thiago, eles me viam assim, puto, o Ricardinho tá jogando com nós até o ano passado, agora já é. Então, assim, essa mudança na cabeça deles também foi difícil, mas esses caras me abraçaram de uma forma, eles entenderam tanto o trabalho, me deram tanto apoio, porque foi uma coisa muito legal, entendeu? Então eu procuro ser o mesmo, eu não fico nessa, o Ricardinho é treinador da Magnus. Não, eu sou o Ricardo, o cara que começou lá no Juventus, que procuro ser o correto. Claro que eu sou o treinador, a decisão é sempre nossa, mas eu procuro sempre, falo para os jogadores, com o Douglão. Pô, você quer ter uma comissão técnica que tem Douglão, que tem Reinaldo, cara, que tem o Felipe aí com 30 anos, tem o Falcão, que tá sempre ali, cara. Esses caras aí. E a minha história é muito parecida com o Felipe, né, cara? O Felipe também é um jovem na função dele que ele teve todo sucesso. Eu também, na minha função, é meu terceiro ano. Entendeu? Uhum. Então, cara, é muito complicado isso. É muito difícil. Mas eu não procuro não pensar isso. Eu sou o Ricardinho, as coisas acontecem. Não, não, eu vou ter minha conduta, porque a partir do momento que eu pensar assim, Haroldo, eu não vou ter a minha essência, eu não vou dormir no meu travesseiro, eu não vou ensinar para o futuro do meu filho, para as crianças que a gente trabalha, porque a gente é um formador de opinião, né? A gente, além de formar um atleta, a gente forma as pessoas, a gente forma o caráter das pessoas. Um abraço, Japa, meu irmão. E assim, então, o que é importante é isso, a gente não perder a essência. A partir do momento que eu perder essa minha essência de ser leal aos meus princípios e seguir em frente, eu sei que eu tenho muita coisa para aprender, isso nunca vai subir na minha cabeça. Você já me conhece há 20 anos aí, 30. Eu vou ser sempre o Ricardinho lá do Juventus, lá da federação, e é assim que eu sigo minha conduta e minha vida, e que eu passo para todo mundo isso. Eu já sabia da sua resposta, meu irmão. É que eu coloquei pra galera saber quem é o que tá aí falando comigo aí. Esse cara fenomenal aí. Ricardinho, quem foi pra você o maior jogador de todos os tempos, cara, de futsal? Ah, Rodão, essa pergunta é mole, né? Eu não vou falar do Falcão, porque não vale. O Falcão é o Pelé, né? Vamos tirar ele. Vamos tirar ele. Eu acho que abaixo do Falcão, é igual eu falei para você no começo, eu vou pontuar dois caras que foram assim. Eu vi Douglão, por exemplo, né? O Douglão, na época dele, muita gente não viu. Eu vi o Você é pequenininho, o Douglão doido. foi jogador também. O Douglão, Haroldo, o Douglão ele pegava no... O meu pai fazia as festas na casa do Douglão, tinha 7, 8 anos. Eu passava Putz, lá, você nem imagina a festa na casa do Douglão, da Beth, do Rodrigo. E era muito, eu era pequenininho. Então o Falcão eu não vou colocar. Então eu vou falar os mais antigos que eu vi. Assim, para chegar num patamar. Eu vi Douglão, eu vi Jorginho, eu vi Paulinho Rosa, eu vi tantos caras. Aí eu vi mais Manuel Tobias, e eu vi Lenísio, vi Schumacher. Mas assim, ó, eu vou te colocar dois num patamar acima desses caras, tá? Três para te falar. Eu vou colocar o Douglão, que ele foi o maior da época dele. Eu vou colocar o Manuel Tobias, que foi um pouquinho antes, né? Jogou com o Lenísio, tudo, e depois o Lenísio. Acima o Falcão. Esses três, para mim, foram os maiores de todos os tempos.
Falcão Pra mim também. é o Pelé da história, que ele é o maior de todos, não vai contar nunca, não tem comparação, não vai existir outro, não vai. Eu vi, não vai como ser humano, como tudo. Como ser humano, pô, a gente tem os defeitos, né? Todo mundo tem, mas ele é um Sim. ser humano fantástico. Como jogador não vai ter. Agora, Manuel Tobias, Lenísio, o que eu vi, e Douglão ali atrás, cara, e eu não vi. Puta, esses dois aí, Manuel e Lenísio, eu vi, joguei, tá louco. Eram demais. Também concordo contigo, cara. Eu sempre falo, é igual comparar quem foi melhor no mundo no futebol. O Pelé lá em cima, aí você coloca uns abaixo, tipo Zico, alguma. É a mesma situação. Pra mim, pensa exatamente igual você, cara. Beijo pra Não. Jaque, amigona nossa. Beijão pra todo mundo que tá na live. Pô, legal pra caramba aí, Pô, cara. legal, né? Bem bacana. E também, qual foi o melhor quarteto que você jogou, cara? Putz! Esse é forte, hein? Cara, o melhor quarteto que eu joguei, eu vou te falar, eu vou te falar dois jogadores que eu joguei sempre e eu adorava, cara. Um foi o Bruno Souza, que no Santos ele fazia parte do meu quarteto, né? E aqui também. E o Falcão, sem dúvida, também. Então, eu vou te falar dois times que só mudam dois jogadores que eram fenômenos, tá? O melhor quarteto que eu joguei no Santos, que a gente tinha no Santos, eram dois. Um era Neto, Valdim, Pichote e Jackson, né? O outro, aí tinha as Davis também. Aí o outro foi eu, Falcão, Jé e Bruno Souza, né? Nossa! E aqui na Brasil Quirim, cara, foi Falcão, eu e o Bruno Souza e o Folha. Então, quer dizer, Nossa! o Gé e o Folha, eu não posso ser injusto, cara. Então, os dois maiores quartetos que eu joguei na minha vida, sem dúvida nenhuma, foi Falcão, Bruno Souza e Gé e Folha. Esse quinteto eu vou pôr, porque só muda um jogador. Então, se mudar Folha e Gé, pelo amor de Deus, né? Não dá. Então, esses cinco jogadores foram os maiores que eu joguei na minha vida. O maior quarteto que eu joguei, né? Essa é a pergunta. Então, para não trocar um, para não ser injusto com o Gé, que é um fenômeno, o Gé é um Sim, fenômeno, e o Folha sim. é melhor do mundo, um fenômeno também. Então, eu vou colocar esses cinco aí. Mas eu, Bruno Souza e o Falcão era o pilar, assim, do nosso quarteto, né, cara? Então, a gente se entendia muito bem, muito bem. O Bruno Souza não era um craque, mas ele fazia tudo bem. Ele atacava bem, ele driblava bem, ele marcava bem demais, ele fazia a bola parada bem, ele tinha uma leitura do jogo taticamente muito boa, então a gente se completava muito, né? Então esses cinco Sim. aí foi o maior que eu joguei na minha vida. Meu, sensacional, só craque, né, cara? Eu não tem nem o que falar. Eu sabia que Não eu ia te tem. deixar em saia justa, cara. Mas Não, imagina. agora, agora desse lado aqui, qual foi o cara pior pra você marcar? Que você falava, meu, vou ter que marcar esse cara, velho. Qual que foi o cara que te deu mais trabalho de marcar, ô Ricardinho? Puta, Aurodão, aí você pegou bem também, cara. Porra, eu tive a sorte e o azar ao mesmo tempo, que do mesmo jeito que você pega esses caras aí, você aprende, né? Eu Sim. peguei Indião, cara. Eu marquei Sergião. Ah, Ó, pô, como é que eu vou te falar isso? Eu marquei Sergião, eu marquei Índio, quem mais? Marquei Lenísio, Vander Carioca. Pelo amor de Deus, quem mais? Betão, você tá de... Pablo, Marquinhos. Meu Deus, como é que eu vou te falar um cara? Não tem como. Você imagina marcar esses cinco caras aí? Aí vou de movimentação, pô, eu peguei. Marquei. Puta, peguei Pablo, marquei o Pablo, quem mais? Nossa Senhora, Roldão, demais. O Wilde, joguei com o Wilde, marquei o Wilde, que eu não sabia o pé que ele chutava. Um dia o Wilde me pegou, eu caí. Eu lembro que era Ubra, não sei se era Ubra e Banespa, ele fingiu que ele ia pra lá, eu fui duas vezes, eu caí no mesmo, eu dei dois carrinhos no mesmo lance e não vi a bola com o Wilde. Então, assim, cara, pra te falar de referência, assim, ó, pô, Indião, Vander Carioca e Lenísio, mas o Lenísio era, e o Betão, vai, o Lenísio já era outro estilo, que já saía mais. Então, o Lenísio, que saía um pouco mais, puta, é difícil falar, esses caras aí, se eu não monstros, né, lembrar um, cara? então eu peguei todos esses caras aí, você imagina meus problemas como era. O primeiro cara que eu peguei no Eurosport, o primeiro cara, muita gente vai lembrar aí, o Joacir. Eu tava no juvenil da Eurosport, eu acho que era, não sei se era o Douglão, o treinador, nós jogávamos contra o Corinthians na federação, eu tinha 17 anos, a molezinha que eu paguei.
que eu peguei. Aí o Douglão, não sei se era o Douglão, o Paulinho, ele falou, ó, vai marcar o Joacir, cara. Cara, eu vi o Joacir Nossa! na televisão, vendo a federação com o Zé Roberto, com todo mundo. Pô, eu peguei, eu marquei ele, Haroldão, 10 minutos. Pô, eu até marquei bem, mas ele fez 2 gols. Aí depois não voltei nem pro jogo. Mas aquilo foi um... Pô, o Joacir não olhava pra baixo, a bola... O Joacir era um craque. Entendeu? Então, olha quantos jogadores. Então, o primeiro cara que eu... Aquilo eu nem dormi naquela noite. Foi uma tanta felicidade. Isso, ó, Marcelo tá me falando. Marcelão, um abraço. Foi o André Bussolão, o treinador. O André, exatamente, Marcelão. O André, cara, isso mesmo, o André. E aí ele falou, puta, você vai marcar o Joacir. Então, cara, aquilo lá pra mim, depois que eu marquei o Joacir, eu... Pô, Você o falou, Indião marca quebrou meu qualquer um, né? nariz. Indião quebrou meu nariz, cara. Puta, era legal pra caramba. Puta, tinha tanto que roubou o Mike que eu esqueci. Tá louco, eram muitos. Então, essa situação aí de marcar pivô, cara, foi essa geração que eu peguei que me ajudou muito. Só craque, só fenômeno. Só tinha pivô bom. Não tinha um mais ou menos. Então, eu aprendi muito. Foi, foi com isso que aprendeu e chegou onde você tá, meu amigo. Foi por isso mesmo, porque só tinha cracaço que você tinha que marcar e fazer esse... Detalhe, não era só marcar, era mostrar o seu futsal. Isso que é o pior não é só marcar, é mostrar quem você é, Porque né? as nossas Que aí, referências eram essas, né, Haroldão? De repente a gente perdeu um pouco as referências e ficou muito mais fácil, né? Eu vi um Douglão na vida, que eu vivia na casa do Douglão de moleque, eu vi esse cara ser o melhor do mundo, ser idolatrado. Ninguém tem ideia, todo mundo sabe, né? Essa molecada hoje ninguém tem ideia do que foi o Douglão, né, cara? O que ele representou pro mundo. O Douglão era. Pô, ele foi jogar no Flamengo, cara. Os caras eram ídolo dele, foi pro Palmeiras. E as nossas referências eram essas, né? E a gente perdeu uhum. um pouco. Aí depois veio os outros também, uma geração maravilhosa. Depois a minha geração. Então, assim, eu fui um cara privilegiado. E hoje a gente perdeu um pouco essas referências, né? De ídolos, Verdade. assim. Então, puta merda, isso aí foi maravilhoso. Cara, infelizmente tá chegando no final, Ricardinho. Puxa, o Boa, papo é Notão. tão bom, passa, voa, cara. Voa o Boa, papo, velho. boa. A gente nem vê. E vai lembrando do passado e só coisa boa, né, cara? Só coisa boa. Só coisa Eu queria boa. te agradecer primeiramente e depois eu vou te fazer 5 palavras, eu vou te falar 5 palavras. Vou fazer isso antes. Vou falar cinco Tá, palavras para você. O que vier na sua cabeça você fala, beleza? fechado, vambora. Família, Ah, amor maior, a base de tudo. É a maior ginásio, coisa do humano. ginásio lotado, Não existe nada igual. futsal, Futsal é minha vida, meu maior. É minha vida, a razão da minha vida. Na profissão é a razão da minha vida. E tudo que eu conquistei é graças ao futsal. Magnus Futsal, Eu acho que é o maior projeto de todos os tempos de números e títulos da história do futsal. Eu acho que não existe no mundo uma equipe que ganhou todos os títulos em 6 anos de existência. Eu acho que é o maior projeto da história do futsal atual e do futsal brasileiro. E sou grato, futsal mundial, né? E sou grato a estar nesse projeto. e para finalizar não podia faltar, né? Falcão. Falcão é meu irmão, uma referência no esporte, ser humano sem igual, um cara maravilhoso, gratidão eterna por ele. Ele sabe que se ele pode precisar de mim, eu estou aqui para qualquer hora, qualquer momento, não só ele, toda a família dele. E ele vai estar comigo não só nas horas boas, em qualquer momento da minha vida, bom, ruim, e na dele eu tenho certeza que eu também. Então, essa amizade vai perdurar pela vida inteira. Conseguiu ouvir, Ouvindo aí? Leão? Deu uma travada, mas Consegui. Não, consegui, mas mesmo assim consegui. E show. queria te agradecer, cara, esse irmão que o futsal me deu, que é você, velho. Que a gente se conhece há, nossa, há décadas aí. E, meu, já passamos por várias também juntos, várias Várias, resenhas. várias, Muito boa. Mandar um abraço para todas as pessoas que entraram na live. Vem muita gente aí, velho. Pra você ver como você
é prestigiado aí. Quantas gentes entraram aí, falaram, mandando abraço, beijo. Cara, queria te agradecer e te dar a oportunidade de você falar para essa galera aí. Bom, primeiro, eu acho que a gente deixa um legado. Eu sempre falei para todo mundo, e todo mundo me pergunta uma coisa. Você é um cara, antes de eu falar da parte, você é um cara espetacular, um cara que sempre está lutando pela nossa bandeira do esporte. A gente se conhece há mais de 30 anos. Você nunca muda a sua essência. Você é um cara batalhador. E parabéns, mano. Você pode contar comigo aqui para o que você precisar para qualquer hora, tá? Obrigado, E em irmão. relação ao pessoal aí que está aí na live, o Rafinha jogou com nós aqui, irmãozaço na linha, Jaque, o Ed, todo mundo, cara. O que eu sinto é assim, a gente sempre tem que ser o que a gente é, a nossa essência, se eu trabalhar, querer fazer um esporte melhor, né, mudar algumas coisas, mas o mais importante na parte fora é que a gente que essa pandemia aí nos torne ser humanos melhores, que a gente, como eu falei na live, a gente não pode, a gente sabe mais uma vez que a gente não vive sozinho, todo mundo precisa de todo mundo, o ser humano tem que ser mais solidário, mais amigável, mais leal aos seus princípios, né? Você vê que o dinheiro hoje, quem tem mais, quem tem menos, não faz a mínima diferença, não faz a mínima diferença, a gente tem que lutar para ter uma vida digna, ajudar o próximo, fazer o bem para todo mundo, porque isso aí, ó, passa no start e as lembranças boas vão ficar para sempre. O meu maior título da minha vida não foi os títulos que eu levantei os troféus, né? Os troféus ali. Foi o maior título, é sair em todo lugar, fazer amigos, sair de cabeça erguida, ser bem recebido por onde eu passei. Demorei sempre 2, 3, 4 anos para jogar num time. Isso foi, nunca fiquei em um time só e acabou no seu Santos. Então, o maior troféu da minha vida foi esse, né? Qualquer lugar que eu vou hoje, todo mundo fala bem de mim, a gente fala bem no sentido figurado da palavra, deixei um legado legal, é isso que eu procuro fazer em qualquer lugar que eu passei. Os títulos vão embora, ficam na parede, mas a tua imagem, a tua essência não acaba nunca. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Que isso, cara. Eu não tenho nem palavras para te agradecer. Um grande abraço. Só quero que essa pandemia passe logo para eu te dar um abraço pessoalmente, um beijo, cara, e ver um jogo seu lá. Tá Aí sim, bom? irmão. Estamos te esperando aqui, tá? Um grande abraço para você aí. Fica com Deus. Um beijão. Até mais, meu irmão. Valeu, Haroldo. Um abraço, parabéns aí. Conte comigo sempre. Valeu, um abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.